Olá, vamos dar início ao nosso curso online de desenvolvimento de um tratamento de acupuntura. E ao longo desse curso, eu abordarei para vocês videoaulas sobre as bases do Yin e do Yang, as bases dos 5 elementos, que para mim são as duas teorias principais em volta da medicina tradicional chinesa. E é por meio dessas duas teorias que consolida toda uma base para o desenvolvimento de tratamentos. Abordaremos também sobre ficha de anamnese, como desenvolver uma boa ficha de anamnese, que é muito particular. E, finalmente, como chegar a um passo a passo para selecionar os pontos com acupuntura. E nessa primeira aula, vamos abordar os aspectos básicos e complementares do Yin e do Yang. Nós sabemos que o Yin e o Yang são duas energias opostas, uma é totalmente diferente da outra, mas são complementares. Muito já se ouviu falar disso, né? Nós acupunturistas, desde o nosso primeiro módulo, a gente escuta isso, que são energias opostas, mas complementares. Porém, o que para mim é o determinante é você, terapeuta, saber aplicar isso na sua prática clínica, no seu dia a dia, no seu consultório. Quando o seu paciente chega para você, ele fala que tem uma esteatose hepática, você precisa saber diferenciar o Yin e o Yang dentro daquela disfunção ou patologia. Por isso que é de extrema importância, inicialmente, tanto é que os primeiros módulos, né, do nosso curso de acupuntura, a gente aprende muito sobre isso, é extremamente importante termos essa base do Yin e do Yang consolidada, certo? E não vai ser diferente aqui nesse curso. Então, começaremos abordando a questão básica do Yin e do Yang. Então, como eu estava dizendo, são duas energias complementares, totalmente diferentes, e que uma depende da outra para trabalhar bem. Tanto é que quando a gente vai lá para síndromes, né, a gente tem uma síndrome de deficiência de Yin, excesso de Yang, estagnação de sangue, tudo isso tem relação inicialmente com o Yin e com o Yang. Então a gente consegue classificar qualquer disfunção e patologia dentro do Yin e do Yang. Mas para isso, torna-se importante a gente diferenciar alguns aspectos, como a energia Yin. A energia Yin tem uma relação com a estrutura e a energia Yang tem uma relação com a função. Então, separando esses dois aspectos, nós podemos pensar que alterações de forma, de estrutura, nós temos uma relação com o desequilíbrio da energia Yin. E a alteração de função, aquela questão fisiológica da função do órgão ou da víscera, temos um padrão de desequilíbrio na energia Yang. Isso é uma regra fechada, nada muda, será sempre assim? Pode ter algumas variações, porém, a base desse Yin e do Yang é inicialmente em relação a isso. Yin é estrutura, Yang é função. Então, se você tem um problema estrutural em um órgão ou víscera, normalmente você terá um desequilíbrio do Yin. Agora, se você tem um problema relacionado à função daquele órgão, normalmente você tem um desequilíbrio na estrutura Yang. Agora, outras diferenças também importantes é que a energia Yin tem relação com a introspecção, com a quietude, com a noite. E a energia Yang tem relação com o calor, com a expansividade, com o movimento, com o dia. Então, são energias diferentes. Para o dia existir, nós precisamos da noite. Para que durante o dia estejamos bem dispostos, com aquela movimentação intensa, precisamos repousar à noite. Tenha uma noite mal dormida para você ver se você vai ter o mesmo desempenho que teria se você tivesse dormido bem, tá? Então são questões importantes que se complementam, mas são opostas.
Temos também os órgãos como características yin e temos as vísceras como características yang. Tanto é que nós temos os meridianos dos órgãos passando na parte interna do corpo e os meridianos das vísceras, que são os meridianos yang, passando na parte externa, certo? Então são, novamente repito, energias opostas que se complementam. E aí, Amanda, como que eu utilizarei isso no meu tratamento? Por exemplo, se você tem um paciente que ele tem uma incontinência urinária, a incontinência urinária tem uma relação com o padrão de desequilíbrio da estrutura ou da função da bexiga? Com a função. Então podemos pensar que esse paciente tem uma deficiência de yang da bexiga, porque não está trabalhando, desempenhando sua função da forma que deveria. Agora eu tenho um paciente que tem incontinência urinária e além disso ele tem uma queda da bexiga. Eu tenho um desequilíbrio do yin e do yang da bexiga. Eu tenho um desequilíbrio de qi. Quando a gente fala de qi, de energia, nós estamos falando da energia yin e yang. O que começou primeiro, né? Então, quando falamos de desequilíbrio do qi, nós já estamos extrapolando para um desequilíbrio do yin e do yang. Por isso que dá um nó na cabeça quando a gente escuta tantas informações específicas de órgão e vísceras juntos, que o estômago ele gosta de umidade, então o fígado ele representa, ou um desequilíbrio no fígado, por exemplo, na língua, uma umidade na região do fígado, representa que o estômago gosta de umidade, então ele contradomina o estômago, que gera umidade. É uma bagunça, uma bagunça. E não é que essa bagunça não faça sentido, pode até fazer, mas ela só vai fazer quando você tiver o yin e o yang, a base do yin e do yang, bem consolidada. Por isso que essas características que eu trouxe para vocês são as principais. Não são as únicas, mas são as principais. Então, se você pensa, por exemplo, que você terá no seu consultório um paciente com depressão. Quando você pensa na depressão, você pensa mais no aspecto introspectivo, onde a pessoa não quer muito contato, falta ânimo, falta vontade, é aquela pessoa mais apática. Então, se você pensa nesse aspecto, levando para o seu tratamento, você tem que fornecer o que para o seu paciente? Calor, movimento, atividade, vontade de sair da cama. Porque não adianta, por exemplo, você falar para o seu paciente que tem depressão, levantar da cama e fazer uma atividade física amanhã, que a única coisa que falta é força de vontade. Não, porque vontade todo mundo tem, o que falta é a força. Um paciente depressivo, ele não tem a força da vontade. Ele não tem a força para levantar e sair da cama. Então, o que adianta você falar para ele fazer uma atividade física se ele não vai fazer? Com a acupuntura, você tem a capacidade de fornecer calor, fornecer energia, fornecer uma movimentação energética. Aí, aos poucos, a pessoa vai tendo vontade, vai sentindo aquele calor aumentando, ele mesmo se dispõe a levantar da cama. Aí fica menos dolorido ele pensar em fazer uma caminhada durante 20 minutos. E assim a coisa vai acontecendo. Porque você pensou, depressão é introspecção, falta de movimento, falta de atividade. Ah não, mas depressão tem relação com o elemento metal? Óbvio que tem. Mas antes do elemento metal, nós temos que pensar no padrão de desequilíbrio do yin e do yang. Esse seu paciente, independente da disfunção e da patologia, ele tem uma tendência maior ao desequilíbrio do yin ou do yang?
atualmente ali, sentado, conversando com você, você analisa aspectos preponderantes e predominantes em relação ao Yin ou em relação ao Yang? Mas eu tenho que analisar constitucional, que eu tenho que analisar a língua, o pulso. Tem. Só que você tem que saber primeiro em qual padrão ele se encontra a partir do momento que ele fala com você. Sentou ali no seu consultório, na sua mesa em frente a você, você direciona as perguntas em relação à questão da queixa principal. É óbvio que ele sempre vai ter uma queixa principal, a gente vai falar mais disso lá na ficha de anamnese, mas você vai levar em consideração a queixa principal do seu paciente. Porém, você não vai descartar a análise das características do Yin e do Yang. Por isso que é de extrema importância termos na nossa mente consolidados as diferenças do Yin e do Yang. E quando você tem esses aspectos que eu falei para vocês, principais, de diferenças principais, você consegue aplicar em qualquer esfera, certo? Então, pensando nesse aspecto do Yin e do Yang, fixem bem essas características. Se não lembra, se não anotou, volta ao vídeo, assiste de novo, escuta de novo para memorizar. Porque nós precisaremos dessas características quando formos levar para a questão dos 5 elementos. Ok? Então, uma teoria se junta com a outra, que se junta com as queixas do paciente, e assim nós conseguimos fazer um tratamento. Outro aspecto importante da energia Yin é a produção, de onde ela vem. Nós temos 3 energias principais que permitem o funcionamento do nosso corpo. A primeira é a energia ancestral, ou Jing Qi, ou energia celestial, é a questão da energia ancestral. Essa energia ancestral, como nós já sabemos, ela vem do momento da concepção, da união do papai e da mamãe lá, do gameta feminino e masculino que te formou. É aí que vem a energia ancestral, o seu DNA, ou também chamada de energia pré-celestial. E nós temos a pós-celestial, que é depois da formação do corpo, depois do nascimento, que ela é formada pela energia Yin e Yang, onde a energia Yin vem dos alimentos saudáveis, pelo amor de Deus. Não venha me falar que você está produzindo energia Yang por meio da sua alimentação rica em sódio, fast food, refrigerante, açúcar, glúten. Não, isso não promove um Yin puro. Pelo contrário, isso promove um Yin turvo, cheio de toxicidade que se acumula no corpo, que gera as estagnações, as toxinas, enfim. Mas estamos falando de energia Yin, energia saudável que vem por meio de uma alimentação saudável. A energia Yin, ela é formada inicialmente pelo estômago e baço pâncreas, onde o estômago capta o alimento, separa o bom do ruim. A parte boa ele manda para o baço e a parte ruim ele manda para o intestino, que lá no intestino delgado vai iniciar o processo de separação desse alimento. A parte ruim, novamente, que é a parte de purificação, a parte ruim vai ser enviada para o intestino grosso para ser eliminada. E aquela energia que ficou lá no baço, lembra que eu disse que o estômago separa o bom do ruim, o bom manda para o baço? O baço vai metabolizar essa energia e acender. Por isso que o Qi do baço, ele acende. E quando você tem uma descendência do Qi do baço, que gera a questão do refluxo, da queimação aqui nessa região, então o Qi do baço ele vai ascender, ele vai subir para se juntar com o Qi do pulmão. Segura aí, segura aí. Relembrando, o Qi do baço vem dos alimentos e o baço ele manda essa energia para cima, ele acende essa energia que vem para o tórax. Agora entra a questão da energia Yang. A energia Yang
nós sabemos que ela é fluida, volátil. Nós não tocamos e nem estocamos energia Yang. Não tem como estocar o vento, não tem como estocar o oxigênio, não tem como acumular e estagnar energia Yang, certo? Energia Yang é o oxigênio. Quem capta o oxigênio no nosso corpo não é o pulmão? O pulmão, por meio da respiração, capta esse oxigênio. Captou esse oxigênio, o pulmão, que está aqui no tórax, a energia do pulmão vai captar esse oxigênio, vai difundir, formar a energia Yang, que se junta com a energia Yin. Por isso que a energia do baço ascende. E a energia do pulmão tem a tendência a descer. E essas duas se juntam. Juntou essas duas energias, eu tenho o Yin e o Yang ali fazendo a sua fusão para ser distribuído. Gente, a energia, tudo no nosso corpo é energia. Agora, a partir do momento que ela muda de lugar e função, ela muda de nome. Então eu tenho aqui no tórax a junção da energia Yin com a energia Yang. Essa energia ela vai ser distribuída e ela vai ser dividida. E ao ser dividida, ela é enviada a nível superficial para a pele, que é aí que nós temos a energia Wei Qi. E essa outra parte dessa energia vai ser internalizada para nutrir os órgãos, que é aí que nós temos as energias Yuan Qi, que é a energia de nutrição. Então são energias que têm uma função diferente, mas a base delas é a mesma. A base dessas duas, energia de proteção e nutrição, é o Yin e o Yang. Por isso que é de extrema importância sabermos essa base, termos essa base do Yin e do Yang consolidada. Então lembrem-se, quem capta energia Yang é o pulmão. Quem distribui é o coração. Mas quem capta, pulmão. Agora, a energia Yin vem dos alimentos saudáveis. Pelo amor de Deus, gente, não fala por aí que eu falei que vem do alimento e qualquer alimento, não. São alimentos saudáveis, de preferência orgânico, né? Só que orgânico hoje é difícil você ter acesso, que até o orgânico você não tem a real certeza se ele é orgânico. Mas enfim, alimentos saudáveis, que veio da terra. Vamos desembalar menos e descascar mais. Porque quando você descasca, você tem, teoricamente, a certeza de que você está comendo um alimento da terra, natural. Mas descascar verdura, fruta, legume, ok? Então, gente, finalizando aqui essa parte do Yin e do Yang, façam os esqueminhas, anotem para ficar bem gravado na cabeça de vocês, porque nós vamos precisar dessas teorias do Yin e do Yang para juntar com a teoria dos 5 elementos, que é a próxima aula que vem logo em seguida, tá bom? Muito obrigada e qualquer dúvida estou por aí à disposição.